Estamos recebendo a nossa querida amiga Beth, que hoje vai passar a leitura do Evangelho, Fariseus. Beth, minha querida amiga, seja muito bem-vinda na Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, e muito obrigado por ter aceito o convite nosso. E boa leitura para você e para vocês que estão ouvindo. E, por gentileza, minha querida amiga, é com você. Obrigada, Rodrigo. Eu que me sinto muito grata pela oportunidade. Então, eu gostaria de elevar o pensamento aos nossos mentores amigos do SEAC, aos nossos mentores, a Jesus, nosso Mestre amado, que nos ajude no entendimento da lição do Evangelho. Então, hoje, como o Rodrigo falou, é uma continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na parte 3, notícias históricas, no item que fala dos fariseus. E nós obtemos informações dos fariseus, tanto no Novo Testamento da Bíblia, como pelo historiador, que também era fariseu, Flávio Joséfo, muito famoso, viveu no ano 1 depois de Cristo, e ele escreveu duas obras, Antiguidade e Guerras Judaicas. E ao tempo de Jesus, a religião judaica era bastante fragmentada. Tinha várias seitas ou denominações religiosas que interpretavam as escrituras de formas diferentes. Mas as quatro principais eram fariseus, saduceus, essênios e zelotes. E os fariseus e os saduceus eram também partidos políticos. Os saduceus eram muito ricos, eles eram do partido da elite sacerdotal dominante, eles eram conservadores, ou seja, aliados aos romanos. Naquela época, Roma, né, dominava aquela região. E os fariseus eram um grupo político mais próximo ao povo. A maioria dos fariseus não era sacerdote, e eles eram politicamente mais moderados frente ao Império Romano. Eles faziam oposição política aos saduceus. E essa seita dos fariseus, naquela época, tinha em torno de 6.000 membros, eles eram chamados separatistas. A palavra fariseus significa separados. Separados de quê? Então, dos gentios, os gentios eram considerados os não-judeus. Da cultura helenística, porque Roma dominava Israel desde o ano 63 antes de Cristo. Mas Roma absorveu a cultura helenística, ou seja, a cultura grega. Eles também, os fariseus, eram separados das coisas que eles consideravam impuras, das coisas que eles consideravam mundanas, e também eles eram separados das outras seitas de judeus, principalmente dos saduceus, a que eles se opunham. Os saduceus eram mais céticos, eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na existência de espíritos, eles não aceitavam a tradição oral que vinha lá do tempo de Moisés, só aceitavam a tradição escrita, que estava na Torá, que é o Pentateuco do Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, que considera-se que foram escritos por Moisés. Já os fariseus seguiam tanto a Torá escrita, né, esse Pentateuco, e também a tradição oral, que diziam eles que foi deixada por Moisés e que eram ensinamentos que vinham de boca em boca, que não foram escritos. E os fariseus se apegavam muito mais às tradições orais. E essas tradições orais falavam de regras, de cultos. Então, os fariseus eram formalistas, eles obedeciam rigorosamente a leis muito rígidas dessa tradição oral. Então, vamos lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o que Kardec escreve. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus,
que tinha Hilel como chefe, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 antes de Cristo. E os fariseus, então, eles fundaram escolas para a formação de jovens. Eles é que criaram a instituição chamada sinagoga, que era um lugar de reunião para a realização de cultos. E eles eram proselitistas, então o objetivo deles era converter as pessoas ao farisaísmo. Então, seguindo lá com Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo sacerdote, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras, ou seja, Alexandre, né, e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Essa dispersão dos judeus pelo mundo é a famosa diáspora. Então, aqui Allan Kardec explica que os judeus eles foram dominados por muitos povos, pelos assírios, pelos babilônios, pelos romanos. E Allan Kardec diz que os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente no governo de Hircânio, de Aristóbulo e de Alexandre, reis da Síria. Alexandre e Aristóbulo eram filho e neto de Hircânio. O João Hircânio era o sumo pontífice e rei dos judeus, e ele reinou do ano 135 a.C. ao ano 105 a.C. O próprio Hircânio era fariseu, mas depois ele se tornou adepto aos saduceus e começou a perseguir os fariseus. E a partir do ano 63 a.C., foi Roma que passou a dominar os judeus. E houve duas revoltas dos judeus contra o Império Romano. No ano 66 depois de Cristo, que culminou com a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo famoso general romano Tito, e no ano 135 depois de Cristo, quando o imperador romano Adriano expulsou os judeus da Palestina, e aí eles se espalharam pelo mundo, né? Foi a diáspora. Mas eles mantiveram a religião, a cultura, os costumes, as tradições, e em muitos locais eles se tornaram uma minoria perseguida, né, no mundo todo. E no ano, então, 70 depois de Cristo, com a destruição do Templo de Jerusalém, os saduceus, os essênios e os zelotes desapareceram. Mas os fariseus se tornaram os rabinos, que é a expressão máxima da religião judaica, hoje em dia, né? Então, voltando lá ao Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, né? Proselitismo é querer que as pessoas se convertam ao que eles acreditam. Continuando lá, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Então, os fariseus se consideravam protetores das leis de Deus. Eles até tinham um rigoroso ritual de lavar as mãos, que lá em Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 7, versículo 5, né, escreve: os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Aí a gente vê a tradição oral de Moisés, né? Mas comem o pão com as mãos impuras. Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu:
Então, Isaías foi um profeta muito antigo, está lá no Velho Testamento, né? Então, Isaías escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Allan Kardec, então, continua. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que objeto de uma fé sincera, tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes. Mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando-se como santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. E lá em Mateus, no Novo Testamento, né, todo o capítulo 23 é uma crítica que Jesus faz aos fariseus, falando que eles são orgulhosos, dogmáticos, presunçosos, ou seja, achavam-se mais do que os outros. Lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 5, a gente encontra: os fariseus fazem todas as coisas para serem vistos pelos homens. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados rabi, rabi, mestre, né? Gostam de ser chamados rabi pelos homens. Então, eles passavam-se por santos e o povo acreditava. Por isso, eles tinham um grande prestígio e liderança perante o povo judeu. Por isso que eles obtinham um apoio popular. Mas eles eram hipócritas, eram fingidos, né? Porque eles ensinavam as leis, mas não as praticavam. Então, essas leis que Jesus deixou na parte escrita dos 10 mandamentos, né, na Torá, as leis de justiça, a misericórdia, a fé, eles, os fariseus, estavam muito presos aos rituais. Eles achavam que obedecer a Deus era simplesmente cumprir os rituais. Não era necessário amar o próximo. Lá em Mateus, no capítulo 23, versículos 13 a 29, Jesus fala dos ais. É muito interessante, porque Jesus fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e não deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós que devorais as casas das viúvas, porque eles cobravam caro pelas orações aos mortos, né, que eram encomendadas. Ai de vós, guias cegos, cego, guiando cego, né, todos caem no abismo. Ai de vós que pagais os dízimos e desprezais a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, é quando Jesus falou que eles filtram um mosquito e engolem um camelo, né? Então, eles se pegam a picuinhas, que são esses rituais, e o que é importante, que são os ensinamentos de Deus, o amor ao próximo como a si mesmo, né? Eles não seguem. Então, eles filtram um mosquito e engolem um camelo. Ai de vós que limpais o corpo por fora e por dentro estáis cheios de roubo e intemperança. Quer dizer, Jesus fala que eles eram sepulcros, caiados de branco por fora e podres por dentro. E lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 1, Jesus fala: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Então, acautelar-se da doutrina dos fariseus, do que eles faziam, né, do que eles ensinavam e não faziam, porque os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade muito grande, que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. E lá em Mateus, no capítulo 3, item 7, até o próprio João Batista, antes de Jesus, já reprovava os fariseus e os saduceus, chamando-os de raças de víboras. Está lá, no Novo Testamento, né? Em Mateus 3, 7.
Então, voltando aqui à leitura de Kardec. Os fariseus acreditavam, ou pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. E aí Allan Kardec nos remete ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no número 4, né? Capítulo 4, item 4. O capítulo 4 chama-se Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 4 tem por título Ressurreição e Reencarnação. Então, aí, nesse trecho, Allan Kardec nos explica que os judeus acreditavam na reencarnação, mas eles davam o nome de ressurreição. E eles tinham noções muito vagas, incompletas do que seria a alma, eles não entendiam claramente o que seria a reencarnação. Eles achavam que o homem poderia reviver, mas não sabiam como isso se dava. Só que a ressurreição significa a volta do espírito no mesmo corpo que já morreu. E a ciência comprova que isso é impossível, porque os elementos do corpo, né, após a morte desse corpo físico, já ficam dispersos na natureza, já são consumidos pelos decompositores. E a reencarnação, o que é? É a volta do espírito a um novo corpo. Quando Jesus disse que João Batista foi Elias, porque o João Batista era Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Não era o mesmo corpo de Elias, não. Ele nasceu num outro corpo, tinha outros pais. Então, na sequência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de fariseus, né? Allan Kardec explica. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica à letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram, né, esses inimigos encarniçados, com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar. Então, os fariseus incitaram o povo a prender Jesus, condenar Jesus, crucificar Jesus. Então, os fariseus perseguiram Jesus, por quê? Porque Jesus condenava a hipocrisia deles, o orgulho, a soberba dos fariseus, que se achavam superiores a todos. Lá em Lucas, inclusive, no capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Então, o fariseu está na sinagoga, orando, e ele se vangloria como justo, desprezando os demais e dizendo: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. Olha como Jesus era corajoso, né? Ele contou essa parábola, sabendo que os fariseus o estavam perseguindo e incitando o povo contra ele, mas Jesus corajosamente desmascarava-os. Lá em Mateus também, no capítulo 23, item 3, Jesus fala, né, para os discípulos, para a multidão que o seguia: observai e fazei tudo o que eles, fariseus, dizem e não fazem. Então, dizendo, eles eram hipócritas, né? Porque eles fingiam ser quem não eram, eles se passavam por santos. Os fariseus defendiam rigorosamente a observância da lei, guardar o sábado, pureza de ritual, pagar os dízimos. Eles até aguardavam a vinda do Messias, porque isso já vinha sendo anunciado pelos profetas lá do Velho Testamento. Mas os fariseus tinham ideias preconceituosas, por isso que eles não reconheceram Jesus como o Messias esperado e se tornaram ferrenhos adversários de Jesus e de seus discípulos. Os fariseus tiveram uma participação ativa na conspiração contra a vida do Mestre. Lá em Marcos, capítulo 3, 6, então, né, Marcos nos fala: saindo os fariseus dali,
deliberaram logo com os herodianos, quer dizer, com os soldados do rei da Judéia, Herodes, como o haviam de prender, né? Então, eles mancomunavam lá, né? Como prender Jesus junto aos soldados de Herodes. E em João 11:57 também nós podemos ler: mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde Jesus estava o denunciasse para o prenderem. Então, eles passaram muito tempo, né, nessa perseguição a Jesus. Mas houve fariseus importantes na história. Nicodemos era fariseu, lá em João, capítulo 3, né, podemos ler que Nicodemos reconheceu que ninguém podia fazer os milagres, entre aspas, porque eram considerados milagres o que Jesus fazia, mas milagre como derrogação das leis da natureza não existe, né? Mas é uma manipulação de fluidos que só espíritos muito evoluídos conseguem fazer. Então, Nicodemos né, reconheceu que ninguém podia fazer aquilo que Jesus fazia, por isso que o considerava um mestre, um enviado de Deus. Então, Nicodemos foi conversar com Jesus. José de Arimateia também era fariseu. Ele era rico, ele era senador, membro do Sinédrio. O Sinédrio era o colégio mais alto dos magistrados do povo judeu, era a Suprema Corte, vamos dizer assim. E José de Arimateia, né, com toda essa influência, foi pedir a Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, que lhe entregasse o corpo de Jesus após ser retirado da cruz para que pudesse ser sepultado. E José de Arimateia e Nicodemos, então, enrolaram o corpo do mestre num tecido de linho e o depositaram num túmulo escavado na rocha. Paulo de Tarso também era fariseu. E ele aprendeu a cultivar, como fariseu, ele aprendeu a cultivar um fervoroso amor a Deus, mas ele se tornou um fanático que passou a perseguir os cristãos. Lá em Filipenses, no Novo Testamento, no capítulo 3, versículos 5 a 16, Paulo de Tarso explica: quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui os cristãos. Irmãos, não penso já ter alcançado Cristo, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo em direção ao alvo para obter o prêmio da celeste vocação de Deus em Jesus Cristo. Então, que belo exemplo para nós, né, de Paulo de Tarso. Ele esquece o que passou, mas ele prossegue adiante em direção aos ensinamentos de Jesus. Então, não importa onde estamos, como estamos, importa prosseguir sempre buscando o reino de Deus em nós. Então, nós vamos agradecer a todos que aqui estamos e pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare nessa noite fria, que nossos irmãos de rua também possam ser socorridos. Abençoa também todos os nossos lares, os nossos familiares. Se conosco nos próximos dias, na nossa semana vindoura. Protege nossa saúde, nosso trabalho, nossos estudos. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, amigos queridos. Uma boa noite.